Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula a gente vai falar sobre o mecanismo biela-manivela. Então, o que significa isso? O que significa uma biela-manivela? A biela-manivela ela é composta por dois elementos, dois corpos rígidos. O primeiro elemento é o que eu destaquei aqui em vermelho na figura, é o elemento que irá realizar um movimento de rotação. Okay? Então, geralmente o elemento ele está preso a um eixo fixo, que eu vou chamar aqui de A, nessa extremidade aqui. Então, o eixo está passando por este ponto A fixo, ok? E a manivela vai ter o papel, ela vai rotacionar em torno deste eixo passando por A, ok? A biela é esse elemento rosa aqui, né? Qual que é a função do elemento rosa? A função do elemento rosa é transferir esse movimento da manivela, o movimento rotativo da manivela, transferir para outra extremidade do objeto, ok? Da biela. E na extremidade da biela haverá algum objeto que vai ser movimentado. Tá? Geralmente o objeto a ser movimentado ele possui um caminho pré-definido, né? Ou seja, ele vai estar com a sua trajetória bem delimitada. Geralmente é uma trajetória reta. Okay? Esse mecanismo biela-manivela ele é encontrado em várias máquinas, né? Vários tipos de situações aí na mecânica. Né? Em motores, a gente tem o elemento verde aqui preso à extremidade da biela, ela seria o pistão do motor, ok? O pistão do motor realiza o movimento de vai e vem. Esse movimento de vai e vem é transferido para a biela através dessa conexão aqui, ó, essa conexão por pino, ok? Entre os dois elementos. Então a biela ela se movimenta através do movimento de vai e vem do pistão, transfere esse movimento para a manivela, né, através de um pino. Vou chamar esse pino aqui de B, tá? É a ligação entre a biela e a manivela. E a partir desse movimento de vai e vem, ele transfere o movimento através do ponto B para A, fazendo com que a manivela rotacione. Ok? Vamos chamar então a outra extremidade da biela de ponto C aqui, para a gente marcar os pontos principais aqui do nosso sistema. Aqui eu vou marcar, aqui é o ponto C. Ok? Então a biela manivela pode funcionar tanto a partir do movimento de vai e vem, causar um movimento de rotação da manivela, ou ainda também existem situações em que eu tenho o movimento da manivela e através da biela eu vou aplicar um movimento de vai e vem em um determinado objeto que esteja aqui confinado a um movimento, tá? Um movimento pré-definido aqui. Então é interessante a gente se perguntar, né? Dado uma velocidade angular para a manivela, né? Sabendo o eixo de rotação e sabendo a velocidade angular da manivela, que eu vou chamar de ômega AB, qual será a velocidade do ponto C, desse objeto aqui, do elemento verde aqui, que vai realizar o movimento de vai e vem? Qual será a aceleração desse ponto? Então vamos definir alguns ângulos aqui. Eu vou definir o ângulo θ como sendo o ângulo formado entre a manivela e o eixo horizontal x. Este será o meu ângulo θAB. É o ângulo, é a orientação da manivela em respeito ao eixo x horizontal.
Outro ângulo que a gente pode definir é o ângulo φ. O ângulo φ vai ser o ângulo formado entre a biela em rosa e um eixo que eu vou descrever aqui, o eixo na horizontal também. Este vai ser, portanto, meu ângulo φ. Então notem que o sistema, esse mecanismo biela-manivela, ele pode ser desenhado da maneira que for mais conveniente, né? Então neste caso existe uma distância entre o eixo, entre a altura do eixo de rotação da manivela e a localização aqui deste curso aqui da ponta da biela, né? Pode ser uma cavidade, pode ser uma ranhura, ok? Mas é importante que esta região aqui ela imponha uma restrição na direção do movimento desse ponto C aqui. Geralmente esse ponto C vai realizar uma trajetória retilínea. Okay? Então, sabendo esta altura aqui, esta altura que eu vou chamar de D minúsculo, ok? Que é a altura, né? É essa distância entre esses dois eixos que eu desenhei aqui, dois eixos brancos, né? Sabendo esta altura D, eu sei obter a relação entre φ e θb por trigonometria, né? Sabendo, é claro, os comprimentos da manivela, o elemento corpo rígido aqui, essa distância AB, e a biela, esse comprimento BC. Então, como fica a solução geral para a velocidade do pistão, dado uma velocidade angular para a manivela? Então, vou mostrar aqui para vocês a solução. Então, aqui está a resolução do problema, né? Vou identificar agora os pontos que eu conheço, né? Os pontos que eu conheço o movimento, né? O primeiro ponto que vem aqui na imagem é o ponto A. O ponto A ele está fixo no meu referencial do laboratório. Então, eu conheço o ponto A e conheço também o movimento de rotação dessa manivela AB. Então, sabendo a velocidade do ponto A e sabendo a velocidade angular da manivela, né, esse elemento AB, eu consigo calcular, portanto, a velocidade, né, de B em função deste ângulo aqui θb. Né? Como que fica? Né? Eu escrevo aqui VB em respeito a A, vai ser VB menos VA, que vai ser igual, né? O que significa VB barra A? Né? Eu estou calculando o movimento relativo do ponto B em respeito a A. Então aqui vai ser, né, o ponto B vai realizar um movimento circular em torno de A. Né? Então eu tenho ômega AB, produto vetorial com RB barra A. VA a gente sabe que é zero, então aqui eu vou isolar o VB e vou substituir o valor aqui da velocidade angular da manivela ômega B. Então ômega B vai ser um dado do problema, ômega B, né? Na direção K, como todo o movimento plano geral, produto vetorial com o vetor RB barra A, que é um vetor que aponta a posição do ponto B em respeito a A. Então eu tenho aqui, posso escrever isso em termos dos ângulos, né? Do ângulo θ e do comprimento da manivela. Aqui eu dei o nome de θ, então eu vou apagar aqui esse índice AB. É só o nome de θ aqui. Então a gente conclui que VB eu tenho este resultado para VB. Então VB vai ter duas direções, né? Vai ter tanto direção J quanto direção I. E vai depender do ângulo que eu estou analisando o instante no movimento. Bom, sabendo a velocidade VB, eu posso agora calcular a velocidade de C, né? Então,
A velocidade de C em respeito a B, novamente, seguindo o mesmo raciocínio, vai ser um movimento de translação, né, com trajetória circular em torno de B. Então eu tenho aqui ômega BC, produto vetorial com RC barra B. Notem que aqui eu utilizo a velocidade angular da biela, né? E essa velocidade angular da biela vai depender dos parâmetros do problema, tá? A gente não pode colocar a mesma velocidade angular da biela como sendo igual à velocidade angular da manivela, não tem nada a ver, ok? Vai depender do tamanho dos elementos e vai depender do ângulo que eu estou observando, ok? Então, continuando aqui, né, eu tenho que a velocidade de C, isolando a VC, eu tenho uma informação que eu posso colocar aqui no problema, né? Qual que é essa informação? A informação é que o ponto C ele tem uma velocidade necessariamente na direção horizontal. Então, eu posso substituir aqui o vetor VC por VC, um escalar, vezes a direção I. Isso vai ser igual a VB, essa aqui é a velocidade de VB que a gente obteve anteriormente, mais o movimento relativo do ponto C em respeito a B. Okay? Então agora notem que eu estou escrevendo o vetor posição de C em relação a B, utilizando como ângulos aqui φ, né? Então, é outro ângulo agora. Vamos deixar em função de φ mesmo, e aí, conforme for as dimensões dos mecanismos da biela manivela, a gente pode calcular φ em função de θ. Então, fazendo o produto vetorial novamente aqui, eu chego a esta expressão. Okay? Para essa expressão, ela tem uma expressão vetorial, né? E na realidade elas são duas equações, né? Eu tenho uma equação para J e uma equação para I. Então, se eu resolver a parte em J, eu consigo obter a velocidade angular da biela BC, né? Então, isolando apenas os termos em J, eu tenho uma igualdade, né? Que vai ser ômega AB LAB cosseno θ mais ômega BC LBC cosseno φ, então todos os termos em J, e isso é igual a zero, né? Então depois da igualdade aqui eu só tenho valores na direção x, então a componente na direção j aqui depois da igualdade é zero. Aí eu concluo que a velocidade angular da minha biela é igual a menos a velocidade angular da manivela vezes LAB cosseno θ sobre LBC cosseno φ. Então aqui a gente já tem uma informação importante, né? A gente já pode fazer uma análise de consistência aqui do resultado. Então eu estou dizendo que a velocidade angular da minha biela tem sentido contrário, né? Nesse instante mostrado, tem sentido contrário ao movimento angular da manivela. Vamos ver? Então, se essa manivela, por exemplo, girar no sentido anti-horário, a manivela vai girar no sentido horário. Ok? Bom, na direção I, a gente tem VC, que é igual a menos ômega B LAB seno θ. Vou pegar agora tudo que multiplica a direção I, né? Mais ômega BC LBC seno φ. Só que agora a diferença é que eu tenho uma incógnita VC, né? Mas agora eu já calculei o ômega BC. Então só tenho uma incógnita aqui nessa equação. Então, isolando VC,
eu tenho essa expressão, substituindo o valor de ômega-BC obtido aqui, eu tenho finalmente que a velocidade da extremidade da biela, né, aqui no caso aqui, a velocidade desse elemento aqui, desse pistão verde aqui, ao longo dessa cavidade, vai ser igual a menos ômega B LAB, que multiplica seno de θ, mais tangente de φ cosseno θ. Como que fica a aceleração agora do pistão, a aceleração do ponto C? Então, vou mostrar a resolução aqui desse problema. Então, a resolução fica a seguinte, né? Eu tenho a aceleração do ponto B em torno do ponto A, que o ponto A é fixo, né? E eu vou utilizar agora a expressão para aceleração, né? Então, eu tenho um termo que é a aceleração, diz respeito à aceleração tangencial do ponto B, ok? E eu também tenho um termo que diz respeito à aceleração centrípeta do ponto B. Por que eu tenho aceleração centrípeta do ponto B? O ponto B está numa trajetória curvilínea, tá? Então, ele está em movimento e está numa trajetória curvilínea. Então, ele tem uma componente centrípeta também da sua aceleração. Então, isolando a B, eu tenho que a aceleração do ponto A, o ponto A é fixo, eu tenho 0, mais a aceleração angular da manivela. A manivela aqui eu estou considerando que a manivela tem velocidade angular constante, então a aceleração angular é 0. Produto vetorial com RB barra A, vai dar um vetor nulo novamente, né? Menos a velocidade angular da manivela ao quadrado, vezes, aí é um produto aí de escalar com vetor, né? O vetor RB barra A. Aí eu tenho o resultado para a aceleração de B. Está aqui. Sabendo a aceleração de B, eu consigo obter a aceleração de C, né? Sabendo que, né, a biela é um corpo rígido, né? Então o movimento relativo de C em respeito ao referencial fixo em B vai ser um movimento circular. Tá? Então, tenho novamente a expressão para aceleração, né? Tenho αBC, que eu não sei quanto é, produto vetorial com RC barra B, menos ômega BC ao quadrado, que eu já calculei anteriormente, vezes RC barra B. Então, aqui as minhas incógnitas, né, são a aceleração do ponto C, que é o que a gente quer, e a aceleração angular da biela, né? A gente não pode assumir aqui, de maneira geral, a gente não pode assumir que a aceleração é 0, tá? Muito pelo contrário. Só em determinados pontos que a aceleração angular da biela é 0. Então novamente, né, a gente tem informação, um pouco da informação da aceleração do ponto C. A aceleração do ponto C está na direção x. Então, eu posso escrever a aceleração do ponto C como AC, um escalar, vezes a direção x. Aqui eu vou substituir o valor de AB calculado, ok? Aqui é AB. E aqui eu tenho a expressão para a aceleração de C em respeito a B. Tá? Tudo, né, em função do ângulo φ e do comprimento da minha biela. Tá? Vamos voltar aqui. Então, lembrando que o ângulo φ é justamente esse ângulo que a biela faz com este eixo branco aí saindo do ponto C. Esse eixo branco na horizontal. Então, nós temos, desenvolvendo o produto vetorial, a gente calcula tudo aqui, e chegamos novamente, né, a uma igualdade envolvendo vetores, né? Então, a gente vai pegar primeiro a direção J dessa equação, e para a gente descobrir uma das incógnitas, né? A gente pode pensar nessa equação aqui, ó, essa equação toda aqui, a gente pode pensar como um sistema de equações, tá? Vou colocar aqui, sistema de duas equações com duas incógnitas, tá?
ok? As duas equações são essas duas de baixo aqui, né? Na direção j eu tenho uma equação que eu só tenho a variável, a incógnita alfa bc. Aqui eu posso tirar a informação de alfa bc dessa equação, isolando alfa bc. E aqui embaixo eu tenho a aceleração do ponto C, escrito em termos de ômega b, de θ, de alfa bc, que eu calculei anteriormente, de φ e de ômega bc. Tá? Então é uma solução aí bastante complicada algebricamente, mas é questão de pôr na calculadora e pôr no computador e a gente obtém o resultado, ok? Então eu gostaria de mostrar um exemplo numérico, né, mostrando como que funciona, mostrando os detalhes do movimento desse mecanismo biela-manivela, né, tão comum aí no nosso dia a dia, né. Vou colocar aqui um exemplo de uma biela-manivela que possui as seguintes características. O comprimento dessa manivela, o comprimento dessa manivela é igual a 10 centímetros, ok? Então, LAB é igual a 10 centímetros. O comprimento da biela BC, da haste BC, é 40 centímetros. Tá? A velocidade angular que eu impus, eu coloquei a velocidade angular constante na manivela igual a 2π radianos por segundo. Tá? Então ela dá uma volta por segundo, ok? Outra informação importante desse sistema biela-manivela aqui é que este curso aqui do pistão, a cavidade aqui, ela está alinhada com o eixo de rotação A, ok? Então é bem específico que é uma manivela aqui que está alinhada, tá? Então eu coloquei aqui no computador, né, no meu programa de gráficos, e ele pode calcular, né, a velocidade de qualquer ponto desse sistema, tá, e as acelerações. E eu posso também colocar uma evolução temporal aqui, né? Então, de acordo com o tempo, com o passar do tempo, a orientação dessa haste BC vai se alterar, né? Então, eu vou andar aqui avançando no tempo. Vocês vão ver como que funciona esse movimento aí da biela manivela, ok? Então, aqui eu estou avançando no tempo. Aí os valores estão sendo atualizados aí, né? E aí o movimento de rotação da manivela se traduz no movimento de vai e vem do ponto C. Então ele está sendo puxado, o ponto C está sendo puxado, vai chegar aqui no extremo oposto aqui do movimento, né? Neste momento o ângulo θ é 180 graus, tá? Ele continua o movimento dele aqui, agora indo para está sendo empurrado agora o ponto C. Ok? Então ele faz esse movimento aí. Vamos então analisar uns instantes interessantes aí desse movimento, né? Quando o ângulo θ é zero, né? Ou seja, aqui 0 grau aqui. Aqui eu estou mostrando θBC como sendo o ângulo da biela em relação ao eixo positivo x. Então, este ângulo θBC é o suplementar do ângulo que eu tenho lá do meu esquema, né? Do ângulo φ. Ele é suplementar de φ, ok? Então, continuando aqui, eu vou avançar um pouco mais, né? Então, neste momento aqui, com θ igual a zero, eu não tenho
a aceleração angular do elemento BC, da biela, né? Não tem. Vamos avançar um pouquinho aqui, então, continuando, a gente tem a velocidade aqui. A velocidade aqui na manivela AB, ela é uma velocidade angular positiva, está indo na direção anti-horária. Então a gente nota que a biela, ela de fato, né, vamos voltar aqui um pouquinho, a biela de fato está se movimentando, né, na direção horária, né? Então ela tem o sentido contrário aí do movimento da manivela. Quando eu chego neste ângulo aqui de 90 graus, né, a direção do movimento do ponto B está completamente na direção horizontal, ok? Então eu tenho um ponto aqui, né, se movimentando na direção horizontal, e tenho outro ponto do corpo rígido, da biela BC, que também está na horizontal, por imposição aqui do problema. Então a gente nota, a gente pode concluir duas coisas aqui, né? A gente pode concluir que a velocidade angular da biela aqui nesse instante é zero, tá? Como está aqui calculado aqui numericamente. E a gente conclui também que a velocidade do ponto C vai ser igual à velocidade do ponto B. Então, quanto que está valendo aqui? Ó, a velocidade C é menos 62,83. Isso aí é centímetros por segundo, né? Então, isso aí é 2π vezes 10 centímetros, né? 2π é a velocidade angular e 10 centímetros é o raio dessa manivela aqui, né? É o comprimento da manivela B, tá? Ok? Aqui a gente tem, então novamente, quando o ângulo θ é 180, a gente tem a velocidade em C é zero, ele se anula, ele está mudando de direção, correto? Ele está sendo puxado, vai trocar para ser empurrado agora. Aqui. Então, movimento completo aqui, né, de vai e vem. Outro ângulo interessante para a gente analisar o movimento é este ângulo aqui, ó. Deixa eu achar aqui o ângulo que eu quero mostrar para vocês. Este ângulo aqui, entre 76 e 78 graus, ó, notem que acontece com a aceleração de C, né? A aceleração do ponto C, ele passa de um valor negativo para um valor positivo. Então aqui bem no meio, aqui aproximadamente 77 graus, eu tenho a aceleração nesse instante, tá? Apenas tem a aceleração do ponto C igual a zero, né? Então é curioso, né? É um ângulo completamente, né? Não tem nada especial nesse ângulo, né? Ângulo 77 graus, né? Esse ângulo 77 graus vai variar de acordo com as dimensões do sistema da biela manivela, ok? E o que significa isso? Para essa biela manivela, o fato do ponto C estar com a aceleração nula nesse instante significa o seguinte: eu tenho o menor esforço aplicado neste ponto C nesse instante aqui, né? A gente lembra que, de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração de um objeto é igual à força resultante dele, né? Então, neste ponto aqui, tanto neste ponto do movimento da manivela, quanto neste ponto aqui do ângulo menos 77, né? Aqui, aqui, né? Existe o ponto aí, esses dois pontos são os pontos de menores esforços que a biela faz para mover esse pistão aqui localizado no ponto C. Ok? Esse é onde está a força resultante nesse ponto, é mínima. Ok? A gente vai ver mais sobre a parte da dinâmica, ou seja, a parte de
de forças aplicadas nos objetos, né, no próximo tópico da disciplina, né. Mas já para adiantar alguma discussão, né, é importante a gente reconhecer essas peculiaridades, né, no movimento plano geral, né, e novamente reiterando, né, a importância de conhecer a cinemática do problema, né, não só as forças envolvidas, mas também como o movimento em si. Ok? Então é esse movimento aí, né? Claro que ele tá bem, um ciclo completo, né? Seria 1 segundo, né? E aqui tá levando bem mais de 1 segundo, né? Claro. Ok? Vou disponibilizar essa sequência de figuras aqui no Classroom, ok? A aula de hoje vai ficar por aqui, gente, e muito obrigado pela atenção aí, bons estudos e até a próxima.